Meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que ao você assistir este vídeo você possa estar bem, mesmo com toda esta crise que aí está. Nós temos certeza que Deus está conosco. Se Deus está conosco, a gente crê que através da fé a gente vai vencer mais esta situação adversa aí que o mundo vive. Mas a gente está aqui, Pastor Elias, nosso pastor e coordenador, né, do nosso curso, do nosso núcleo 235, ele teve essa ideia da gente nos juntar, eu, Fábio, Éder e o próprio pastor Elias. A gente vai estar divulgando, né, alguns vídeos com as nossas aulas, e eu tenho certeza que essa ferramenta vai ser mais um instrumento aí para nos ajudar e nos aproximar também. A gente está com essa condição do Covid-19, né? A gente não pode estar junto nas nossas salas de aula, mas a gente está junto aqui pelo vídeo. Eu sei que você que aí está na sua casa, assim como eu também, temos o privilégio de compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos estudando os evangelhos. Semana passada nós estudamos a lição 3 e 4, você inclusive já fez a prova, e a gente vai estar aqui dividindo junto com os nossos outros professores esta próxima lição 5 e 6, e eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar, tá bom? Muito saudade de vocês, é bom a gente estar junto, né? Mas vamos orar para que isso passe o mais rápido possível. Mas antes de começarmos a falar sobre a nossa aula, vamos estar iniciando com uma oração, como sempre fazemos de costume. Pai amado, eu te dou graças a Deus pelo privilégio que tu nos dá de estar junto a ti e junto agora aos teus filhos através deste vídeo, desta ferramenta que tu nos proporcionou para difundir a tua palavra, divulgar a tua vontade e pedir, Senhor, o teu auxílio através do Espírito Santo, que nos ajude, ó Pai, a estar lecionando, ministrando sobre a tua vontade, sobre as nossas vidas. Que os teus filhos nesta hora possam ser alcançados pela tua graça e que tu continue conosco. É o que nós oramos, crendo no teu nome, o nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, na lição passada nós estudamos sobre o Evangelho de Marcos, e agora a gente já sobressai e começa estudando a lição 5, falando sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, né? E a gente começa dizendo que está aí no seu livro, na última lição a gente falava sobre o Cristo sendo o servo, e agora Lucas apresenta Jesus, o Filho do Homem. Então a gente vai vendo que há toda uma riqueza, né, frente à fala de Lucas, e a gente vai ver que o autor do livro, ele diz aqui de que Lucas ele se dirige, né, parece que no seu vocábulo, aos gentios, né, em vez de usar as palavras judaicas, ele se dirige, né, de uma forma mais ampla, mais clara. Tanto é que a gente vai ver ele usando a palavra mestre, não é verdade? Ele usa a palavra advogado. Então a gente vai ver que ele está se dirigindo não só ao povo de Israel, mas também a todo gentil e de forma geral. Aí a gente vai vendo que o escritor também diz que é elegante, né, a forma com que Lucas apresenta o seu vocábulo. A gente vê que em suas narrativas nós encontramos 5 poemas ou hinos, 20 milagres, 32 parábolas, 586 versículos que recordam as palavras de Jesus. O Evangelho segundo Lucas soma 1150 versículos no total. E o propósito, na verdade, é identificar a pessoa de Cristo com a espécie humana. Ainda entre os evangelhos sinóticos, ele não é o mais extenso,
todavia é o que contém a maior riqueza de detalhes, né, sobre a vida de Jesus. A gente costuma dizer que Lucas particularmente é o evangelho da esperança, do amor, da simpatia, da fé, e é isso que nós vamos estar estudando. Já no primeiro texto, a gente começa a dizer, né, sobre o sinótico aí do primeiro texto, que diz o autor e tema. Aí tem um resumo da biografia de Lucas. A gente está dizendo aí que o escritor do terceiro evangelho é Lucas, um médico, um homem educador e culto, acatado pelas igrejas dos primórdios. E aí a gente vai vendo que a tradição nos diz que ele era de Antioquia, da Síria. Ele era um gentil. Era um dos mais íntimos companheiros de Paulo, provavelmente seu médico. Lucas permaneceu com o grande apóstolo, mesmo quando muitos o tinham abandonado. Isso a gente vai ver lá na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Lucas é considerado o primeiro historiador da igreja e apologista literário do cristianismo. A gente vai ver que Lucas ele dá riquezas, né, quanto a este evangelho e defende, é um defensor desta condição. Sabemos que Lucas escreveu também o livro de Atos, e assim como o evangelho, também destinou-o a Teófilo. Alguns dizem que Teófilo converteu-se supostamente depois de ter lido o livro de 2 Lucas. O livro foi escrito no período de 59 a 63 d.C., e ao notar o grande crescimento do evangelho na Ásia Menor, Lucas viu a necessidade de uma descrição correta e precisa da vida e da morte de Jesus Cristo. Aí está lá, o propósito do Evangelho segundo Lucas. Diz assim: ainda que em seus dias houvesse outros relatórios fragmentários sobre a pessoa de Jesus, para Lucas isso não era suficiente. Decidiu então escrever um evangelho que incluísse fatos e incidentes completos quanto ao ministério do Salvador. Dizem que Lucas, durante um período de 2 anos, entrevistou várias testemunhas pessoais de Cristo e de sua obra na Palestina, antes de escrever o seu evangelho. Então isso é bastante interessante. A gente vai vendo que o relato de Lucas se dá quanto a ele ter, na verdade, entrevistado, né? Querendo saber dos mínimos detalhes das pessoas que viram, que acompanharam, que ouviram relatos acerca de Jesus, dos milagres, das suas falas, das suas atitudes. Foi assim que Lucas escreveu este evangelho. Enquanto Marcos foi influente por Pedro, Lucas foi possivelmente influenciado por Paulo. Então a gente vai vendo que Marcos foi influenciado por Pedro e a gente entende que Lucas foi possivelmente influenciado por Paulo. Isto é notado no fato de que ambos abordam com destaque a promessa de redenção em seus escritos. Muitas das parábolas registradas em Lucas são semelhantes às ilustrações vivas e simples de Paulo nas suas epístolas. As referências a Cristo no Evangelho segundo Lucas correspondem quase que exatamente às de Paulo. Podemos então perceber quanta influência o apóstolo exerceu sobre o evangelista Lucas. Isso é fato, a gente entende assim a proximidade, né, de Lucas com Paulo, e claro que isso nos proporciona, né, a proximidade de alguém nos proporciona o ponto de vista, o jeito de falar, a forma de se expressar. Isso é muito notório em Vila São José. A gente vê muitos irmãos, às vezes até com os joelhos dobrados, orando, e a gente imagina que é um outro irmão, mas aí tem a mesma característica, né? A mesma entonação de voz. Isso é bom. Quando nós nos aproximamos de pessoas boas, eu acredito que isso é muito bom. Copiar aquilo que... Eu não digo copiar, mas ser influenciado por aquilo que é bom, que é certo, é muito bom. Eu particularmente tenho muitas pessoas que influenciam, sim.
a minha chamada, o meu ministério. Graças a Deus eu tenho um pastor, pastor Elias, aí, que é meu pastor desde a minha infância. Na verdade, pastor Elias é meu pastor desde quando eu era muito pequeno ainda, né? Desde meus 5 anos de idade. Eu dou graças a Deus pela vida do meu pastor, porque tenho buscado, né, ser influenciado pelos seus ensinos, pela sua fala, pelos seus ensinamentos. E graças a Deus nosso ministério tem prosperado. E a gente continua. O tema do Evangelho segundo Lucas está aí. Ele escreve aos gentios e Lucas apresenta Cristo como o homem perfeito, ou melhor, o Filho do homem. Ele o apresenta como aquele que veio do céu, nascido de uma virgem, a fim de buscar resgatar os pecadores. O versículo 10 do capítulo 19 encerra o tema deste evangelho, que diz assim, ó, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido, ou seja, a esperança. Lucas está retratando a condição da esperança que este, o Filho do homem, agora veio trazer para aqueles que estavam já em trevas, estavam entregues à morte. Lucas apresenta Cristo como o Salvador universal de todos os pecadores. O seu estilo poético e polido registra importantes acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, como as predições referentes a João Batista e a Jesus, e a alegria de Isabel e de Zacarias e o cântico de Maria. Observamos entre os versículos 26 e 35 do primeiro capítulo uma parte do tema de Lucas. O anjo Gabriel, ao anunciar a Maria a sua bênção, disse-lhe que o seu filho se chamaria Jesus, que significa Jeová é Salvador, ou o Senhor salva. Tá bom, querido? Esta foi o primeiro texto da nossa lição de número 5. Aí a gente entende que o autor do terceiro evangelho das Escrituras é Lucas. O tema do evangelho de Lucas é o Cristo, Filho do homem. E a gente também vê que Lucas tem o cuidado de apresentar Jesus Cristo como o Salvador universal de todos os pecadores. O seu estilo poético e polido, ele registra fatos anteriores também ao nascimento de Jesus, bem como todas as situações que nós dissemos aqui, a predição referida a João Batista, a alegria de Isabel e de Zacarias e o cântico de Maria. Que Deus te abençoe e a gente possa ter outras oportunidades como essa aqui. A gente vai estar dividindo esta condição com os nossos amigos, professores, nosso irmão Fábio, nosso irmão Éder e o nosso pastor Elias. Deus abençoe a você, que esta palavra e esta aula deste dia possa trazer frutos, bênção, e que você possa pedir ao Espírito Santo para te fazer lembrar de tudo que você estudou na nossa prova. Tá bom? Deus te abençoe.